Oiê, povo do bem! Eu vou falar sobre comunicação. Ao buscar a origem da palavra comunicação em latim, eu encontrei a palavra communicatio. Óbvio que eu coloquei no Google Tradutor para ouvir essa pronúncia em latim, que é mais ou menos communicatio. Significa repartir, distribuir, tornar comum. Então nós podemos pensar na comunicação como um processo que torna comum, que distribui, que reparte uma mensagem, uma informação, aquilo que eu desejo comunicar. Como a comunicação é um processo, eu preciso que tenha neste processo um emissor, que é quem emite a mensagem, e um receptor, que é aquele que recebe a mensagem. E no meio desses dois existem os ruídos. E eu não estou falando de sons apenas, estou falando de ruídos que é qualquer coisa que interfere, atrapalha, incomoda, é um obstáculo para que essa comunicação aconteça. Nós nos comunicamos a todo tempo. Então nós nos comunicamos através da comunicação oral, conversando, falando, através da comunicação escrita, em várias formas, com várias ferramentas, através dos gestos, expressões faciais, desenhos, imagens. Por exemplo, aqui no meu cenário deste vídeo, você pode observar aqui atrás os quadros que eu tenho na parede da minha casa. Isso comunica muita coisa. Esses quadros comunicam um estilo que eu gosto, algumas personagens que a gente gosta, frases que eu escolhi que estivessem aí neste cenário. Então essas escolhas também comunicam. Uma frase em uma camiseta comunica. Muita coisa comunica. A comunicação não é isenta, exatamente por conta dessas escolhas ou não escolhas que a gente faz quando comunica. A comunicação pode ser independente, transparente e objetiva, mas ela não é isenta. Por que eu afirmo isso? Porque quando eu escolho palavras para comunicar, quando eu escolho uma forma de me expressar, eu trago percepções que tenho em mim, ideias que eu já tenho também, que eu penso, outras tantas coisas, tantas questões que eu trago nessa escolha de comunicar que não a torna isenta. Ela já vem carregada de algumas questões. Essa comunicação, quando eu comunico, eu desejo fazer uma comunicação eficaz. O que é uma comunicação eficaz? É uma comunicação que funcione, onde eu consiga transmitir a mensagem que eu me proponho a transmitir. Então, uma comunicação, quando ela é eficaz, é porque o receptor, aquele que recebe a mensagem, compreende o que o emissor quis dizer, qual a mensagem que ele trouxe. Então, a eficácia da comunicação tem o seu reflexo no entendimento, na compreensão do receptor daquela mensagem. Uma comunicação eficaz passa por alguns processos. Eu posso observar alguns aspectos para que eu tenha uma comunicação mais eficaz como emissor da mensagem. Então eu posso pensar em comunicar com clareza, ser claro naquilo que eu vou comunicar, escolher uma linguagem adequada para quem eu vou comunicar de uma forma espontânea, que é, por exemplo, o que eu não estou conseguindo fazer neste momento, pelo menos não 100%, porque é o meu primeiro vídeo, porque a gente fica meio travado na primeira vez que faz uma comunicação diferente, por uma ferramenta diferente, por um meio diferente, e tá faltando espontaneidade, talvez, nessa minha comunicação. Então, ela não será totalmente eficaz. Mas espontaneidade também é uma coisa que eu posso desenvolver, que todos nós podemos desenvolver com a prática, com o treino. Quanto mais nos comunicamos, mais tornamos a nossa comunicação eficaz, espontânea, clara, com uma linguagem correta. E quando você comunica, é importante que você estude, mas não decore. É óbvio que eu tenho aqui à minha frente alguns tópicos anotados para não esquecer o que eu desejo comunicar a vocês. Porém, se eu tivesse completamente decorado tudo que eu falaria, ficaria uma comunicação muito engessada, muito decorada. E aí ela não tem eficácia, ela não acontece de fato.
E como eu posso fazer para diminuir os ruídos de comunicação? Essas coisas todas que podem atrapalhar que a minha mensagem seja enviada ao meu receptor, a quem vai recebê-la. Eu posso cuidar desses aspectos que eu já falei. E principal, clareza, escolher a linguagem, escolher as palavras, escolher a forma de comunicar. Porém, tem uma coisa mais importante aí, que é conhecer para quem você está comunicando. Então, conhecer o público-alvo da sua comunicação. Se ele for um público geral, por exemplo, quando eu posto um vídeo na internet, eu não sei quem vai assistir e receber essa comunicação. Então, esses aspectos, essas nuances são mais importantes ainda de serem cuidadas. Eu preciso tomar este cuidado, falar de uma maneira que a maior parte das pessoas possam compreender. Esse é um cuidado que eu posso ter para diminuir o ruído na comunicação, para que ele chegue, para que a minha mensagem chegue ao receptor da maneira que eu pensei em transmiti-la, em comunicar. Queria falar um pouco agora sobre a comunicação virtual, especificamente em aplicativos de mensagens instantâneas. Quando nós escrevemos, por exemplo, um e-mail ou uma carta escrita à mão, lá no tempo da carta datilografada também, essa escrita, ela tem um tempo maior para ser elaborada, pensada, eu releio, refaço, replanejo a minha escrita. E ainda que esses aplicativos de mensagens digitais no meio virtual sejam também uma comunicação escrita, eu posso digitar uma mensagem, é uma comunicação muito rápida. Então, o que acontece? Por que existem tantos ruídos nessa comunicação de aplicativos de mensagens instantâneas? Quando eu digito, eu uso uma linguagem informal, cotidiana. Eu penso que eu estou falando, é mais ou menos como se eu estivesse falando com a pessoa que vai receber minha mensagem. Porém, então por isso mesmo, eu não elaboro tanto a mensagem. Eu falo lá o que eu queria falar em poucas palavras. Às vezes eu nem cuido tanto da pontuação, ou deixo de pontuar de alguma forma, escrevo abreviado, né? E a pessoa vai receber aquela mensagem e compreender, talvez, de uma forma diferente da que eu quis comunicar. Por isso que as pessoas saem de grupos, bloqueiam contatos, criado tantas discórdias, intrigas em aplicativos de mensagens instantâneas. Especificamente porque, apesar de ser uma linguagem digitada e escrita, não tem aquele planejamento grande de uma linguagem escrita quando eu escrevo um e-mail, uma carta, alguma coisa assim. Por exemplo, nessa mensagem digitada, nesses comunicadores instantâneos, nessas ferramentas, eu não tenho um tom de voz quando eu falo, você não enxerga a minha expressão facial, como se a gente estivesse conversando presencialmente. Então, por isso que às vezes a mensagem ela vai truncada, ela não chega ao receptor como eu gostaria que ela chegasse. E hoje em dia, os comunicadores instantâneos, os aplicativos de mensagens instantâneas, eles têm a possibilidade de se gravar um áudio, o que já melhora bastante. Porque no áudio eu escolho o tom de voz que eu tô falando, eu escolho onde eu vou dar ênfase, eu consigo rir se é um assunto que eu estou fazendo uma brincadeira, então eu já demonstro que é uma brincadeira. Evita um pouco desse ruído da comunicação, do que pode atrapalhar a entrega da minha mensagem ao receptor. Eu proponho agora que a gente pense sobre a responsabilidade em fazer uma comunicação eficaz. De quem é essa responsabilidade? Será que é sempre do emissor, daquele que emite uma mensagem, uma informação ou uma ideia? Então eu vou escrever, eu preciso pensar em tudo que eu falei, na escolha das palavras, na formatação daquilo que eu vou escrever, na linguagem adequada, para quem eu estou comunicando principalmente, qual é o alvo da minha comunicação, quando eu vou falar da mesma forma. Então eu sou o emissor, sou responsável por aquilo que eu vou comunicar. Porém, ouso dizer que hoje em dia a responsabilidade não é só do emissor. Como disse Mário Quintana em O Trágico Dilema, abre aspas, quando alguém pergunta a um autor o que este quis dizer, é porque um dos dois
é burro, fecha aspas. Então ele está falando da responsabilidade de uma comunicação que não foi eficaz. Se eu quis passar uma mensagem ao meu leitor e ele não entendeu, um dos dois teve uma certa dificuldade de compreensão. E lendo sobre comunicação, fazendo estudos sobre a comunicação, geralmente as pessoas apontam a responsabilidade toda no emissor, em quem emite a mensagem. Não foi enviada a mensagem de uma forma direta, clara, objetiva, transparente, por isso a responsabilidade é sua. Eu discordo hoje em dia, porque em vários momentos, na verdade, o emissor toma cuidado para enviar aquela mensagem da forma mais clara, transparente e objetiva possível. Porém, nem sempre o receptor daquela mensagem, quem recebe, então quem lê ou quem ouve aquela mensagem, está preparado para interpretá-la. Existe o problema de interpretação, que acontece muito, principalmente nas mídias sociais, nós podemos observar isso. Porém, existe, eu acho ainda, que um ruído maior na recepção dessa mensagem, que é quando o receptor, aquele que recebe, não está disposto a compreender. É preciso ter disposição para compreender a mensagem que lhe é passada. Se eu não estou disposta, apenas porque eu não concordo com aquele assunto, ou porque eu não quero ouvir quem está falando, não desejo ler aquilo que me enviaram, então ou por teimosia, ou por discordância mesmo, eu não me abro para receber aquela mensagem, eu não estou disposto a ouvir ou ler aquela mensagem, a comunicação não acontece. Então, nem sempre é responsabilidade só do emissor. Se o receptor não tem disposição para receber uma mensagem, ele já se arma, já cria uma barreira nessa mensagem, o ruído parte dele. E aí a mensagem não é compreendida da maneira que o emissor desejava transmiti-la. Era isso que eu gostaria de comunicar a você hoje. Espero que eu tenha conseguido fazê-lo com eficácia. Se não, eu digo ao Mário Quintana que hoje a culpa é minha. Já que é o primeiro vídeo, eu te livro dessa responsabilidade. Obrigada. Até qualquer hora com outro assunto qualquer.